Estão vendo aqui características hidráulicas dos gotejadores? Estão vendo características hidráulicas dos gotejadores aí na tela? Sim. 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 Ah, bom, então vamos lá. Como é que a equação dos gotejadores é igual àquela de orifícios, estão lembrados, né? Lá nos orifícios. Na verdade, o gotejador ele é um orifício, né? Assim como o aspersor ele é um orifício, então a fórmula é a mesma. A vazão é igual a CD, que é um coeficiente de descarga, né? E um H elevado, lá a gente tinha CD vezes a área, raiz de 2GH. Então, na equação fica H elevado a 1 meio. Então, aqui é a equação geral. Vou pular isso aqui também, porque é muito detalhezinho. Como é que fica a distribuição dos gotejadores nas linhas laterais? Eles são distribuídos ao longo da tubulação lateral de forma a molhar uma faixa de terreno paralela à fileira da cultura, ou de maneira a proporcionar pontos úmidos ao redor das plantas. Então, tem essas duas maneiras. Ou eu faço uma faixa paralela à fileira da cultura, geralmente para hortaliças é assim, né? Ou eu coloco pontos úmidos ao redor da planta, geralmente frutíferas é assim, né? A primeira opção já está ali embaixo, se adapta às hortaliças. O espaçamento entre gotejadores distribuído em linhas condiciona o grau de superposição dos volumes úmidos, proporcionados pelos gotejadores ao longo da linha lateral. Keller e Carmelli recomendam valores de espaçamento entre gotejadores distribuído em linha em função da vazão do gotejador e da textura do solo. Esses valores são mostrados mais adiante. Em culturas arbóreas, árvores frutíferas, algodão, etc., se necessitam de mais gotejadores ou pontos úmidos ao redor das plantas para molhar um maior volume de solo por árvore. Desta forma, consegue-se uma maior distribuição e fixação das raízes das plantas do terreno, evitando possíveis quedas de árvores em zonas com predomínio de ventos fortes. Já ouviram falar que as frutíferas caíram por causa da irrigação? Alguém já ouviu essa história? Nunca ouviram? Como é que é o começo, professor? Que as frutíferas caíram, foram derrubadas pelo vento por causa do sistema de irrigação, por gotejamento. Ainda não tinha ouvido, mas é porque daí não cria raiz? Exatamente, porque aí a raiz fica muito superficial, né? Se tu não distribui, porque a raiz da planta tem que ser proporcional à copa, né? Então, se tu bota só os pontos de gotejamento muito próximo ao tronco e não te preocupa em aumentar esta área de molhamento, aí, então pode ocasionar o tombamento da planta, né? Professor, eu já fiz um curso de agrofloresta e isso daí é um dos cuidados que eles têm, porque no agrofloresta tem muito de plantar árvores assim junto, né, com as culturas, e eles podam as árvores por causa desse negócio aí. Tipo, eles deixam elas assim, quase que só na mesma linha assim dos gotejadores por causa disso aí. Uhum. A gente vai distribuir os gotejadores no volta à planta, né? E tem que ter esse cuidado, né? A posição, porque não é só o volume de água, né? Mas a gente está falando agora da distribuição da água ao redor da planta, né? Quando são plantas muito altas, a gente tem que tomar esse cuidado. Professor, tem uma situação que o pessoal troca, às vezes, de lugar. Eu, por exemplo, aqui nos tomates, troco o irrigador de lugar para incentivar a planta, daí criar raiz para outro local, né? Senão ela fica... Na alface eu também sei que o pessoal faz isso, deixa mais longe do pé. Ah, tá, para a planta, para a raiz ir buscar a água mais longe, é isso? Isso, daí ela cria raiz nesse espaço daí. Aham. Obriga a planta a buscar a água mais longe para ela enraizar mais na volta.
O número de gotejadores por árvore, que geralmente varia de 1 a 8 gotejadores, dependerá da vazão do gotejador, do tipo de solo e do volume de água aplicado por planta. Então, vamos supor que a gente calcule que tem sei lá, que seja necessário 12 litros por segundo, né, para aquela planta. Aí, então, a gente vai distribuir, a gente pode botar, por exemplo, 12 litros por segundo, a gente pode botar 6 gotejadores de 2 litros, né, por segundo ao redor da planta, ou 4 de 2 litros ao redor da planta. Então, assim, a gente pode e vai distribuindo melhores gotejadores ao redor da planta, tá? Não só em função da vazão, mas também com essa questão da distribuição da área de molhamento ao redor da raiz da planta. Então, aqui a gente tem um desenhozinho, a gente tem a planta, né, que é essa bolinha maior, e aqui a gente tem a linha lateral com os gotejadores. Então, se forma uma faixa de molhamento aqui pelos gotejadores, né? A outra maneira, a gente tem a faixa de molhamento dos gotejadores e coloca a planta dos dois lados. Outra maneira, eu tenho a faixa com plantas, né? E coloco 2 linhas de gotejadores, uma linha de gotejadores de cada lado. Outra maneira, eu faço os gotejadores, a linha de gotejadores andar ao redor da planta, para distribuir melhor a vazão, né? Outra maneira, eu pego, por exemplo, aquele caso que eu falei, eu tenho uma vazão de 12 litros, aí eu posso botar 3 gotejadores de 4 litros, ó, né? Distribuindo ao redor da planta, ou mais. E assim eu vou. Outra maneira aqui de distribuir o gotejador, os gotejadores nas linhas laterais. Então, tem todas as possibilidades que a gente pode usar, né, de acordo com o cultivo. Essas aqui de cima se adaptam mais às hortaliças, né, essa primeira e a segunda. E essas aqui também é mais as arbóreas, né, que tem uma copa mais larga. Então, aqui a gente já vai se preparar para ver a eficiência, né, do sistema, para a gente poder dimensionar o sistema. Uniformidade e eficiência da irrigação por gotejamento. Em uma instalação de irrigação por gotejamento, praticamente não se perde água no percurso desde o ponto de abastecimento até a saída dos gotejadores. Fundamentalmente, as perdas existentes ocorrem no solo molhado, por percolação profunda e, em menor escala, por evaporação e escoamento sobre a superfície do solo. Então, as perdas são bem menores na irrigação por gotejamento, né? Existirão perdas inevitáveis por percolação, principalmente em solos de textura grossa, solos arenosos, né? Mesmo que o gotejador forneça a vazão de gotejamento requerida pela planta. As maiores perdas por percolação ocorrem por conta de gotejadores que proporcionam vazões superiores às de projeto, já que não se pode alcançar uma uniformidade absoluta das pressões dos emissores nas unidades de irrigação. Então, claro, na entrada da linha lateral, o gotejador recebe mais pressão, então ele tende a molhar mais ali, né? Uma vazão maior ali. Então, ali poderá ocorrer uma vazão maior que a vazão de projeto. As perdas inevitáveis por percolação podem ser representadas por um coeficiente TR,
coeficiente de transmissibilidade. Se denomina também coeficiente de transpiração, que expressa a eficiência do solo em armazenar a água aduzida pelos gotejadores. O TR é de difícil determinação e seu valor pode ser estimado em função da textura do solo e da profundidade das raízes. Aqui tem uma tabelinha com coeficiente de transmissibilidade, segundo a textura do solo, o clima e a profundidade das raízes. As perdas de água provocadas pela não uniformidade das vazões dos gotejadores são indicadas através do coeficiente de uniformidade, CU, da irrigação. A eficiência do sistema de irrigação por gotejamento, EF, se obtém mediante a expressão. EF vai ser igual a QE, que é o coeficiente de transmissibilidade, vezes o coeficiente de uniformidade. A uniformidade de distribuição das vazões dos gotejadores nas unidades de irrigação depende de vários fatores, das características hidráulicas do gotejador, da qualidade de fabricação do gotejador, do número de emissores por planta, das variações de pressão devido às perdas de carga nas tubulações e as diferenças de cotas do terreno, da variação das temperaturas da água na rede e das possíveis obstruções dos gotejadores. Na fase de dimensionamento do projeto de irrigação por gotejamento, o coeficiente de uniformidade CU é estimado mediante um critério analítico. Keller e Carmelli estabeleceram uma forma estatística em função da qualidade do gotejador e das condições hidráulicas de funcionamento dos emissores, que é atualmente bastante utilizado. Essa aqui é a fórmula, tal. A gente não vai usar esta fórmula. Pulando aqui. Eu coloquei assim as lâminas divididas, né? Que fica mais fácil vocês pesquisarem do que pegar um monte de lâmina tudo igual. A metodologia de dimensionamento de projetos hidráulicos de instalações de irrigação por gotejamento obedece a uma sequência de etapas similares às adotadas no dimensionamento de sistema de irrigação fixo de irrigação por aspersão convencional. Então, a gente vai usar as mesmas etapas, né, que a gente usou lá em irrigação por aspersão convencional. Primeiro, a gente vai determinar as necessidades hídricas das culturas, da frequência e a irrigação e a seleção do gotejador. Em seguida, em função do esquema da parcela ou das parcelas, o critério de dimensionamento adotado, calculam-se as linhas laterais, as tubulações de derivação e a redistribuição. Então, é o mesmo processo, né? Começa lá pela linha lateral, depois vem para a derivação até chegar à linha de distribuição. E, por último, se dimensiona o cabeçal de controle e a estação de bombeamento. Então, o caminho é o mesmo, né? Começa lá da linha lateral, então os gotejadores, e vem até a bomba. Então, o primeiro passo é determinar as necessidades hídricas do cultivo, né? Em irrigação por aspersão, já vimos como se determina as necessidades hídricas das culturas, quando se irriga toda a superfície do terreno molhado. No caso particular da irrigação por gotejamento, somente se molha uma parte da superfície do terreno, que ocasionalmente estará à sombra das plantas. Sendo assim, a demanda de água devido à evaporação do solo será mínima e a evaporação da cultura praticamente se restringe à transpiração das plantas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir da mesma, a gente vai considerar um fator de redução. Então,
Estão lembrados que lá em irrigação por aspersão, nós fizemos que a necessidade líquida de irrigação era igual a ETP, né? Agora, como a gente tem menos perda por evaporação, a gente vai dizer que ele é uma fração. A gente vai multiplicar por um número aqui menor que 1 da ETP, né? Então, o FR, nesse caso aqui, ele é o fator de redução e ele é obtido em função do índice de cobertura do solo, IC, que expressa a fração da superfície do solo coberta pela planta. E aí tem duas fórmulas, tá? Pode usar qualquer uma e elas vão dar valores diferentes, tá bom? Então, cada pesquisador inventou uma fórmula. Esse aqui diz que o Freeman e Garzoli dizem que esse fator de redução é igual a índice de cobertura do solo mais 0,5 que multiplica 1 menos o índice de cobertura do solo. Já o Decroix aqui, ele diz que o FR é igual a 0,1 mais o índice de cobertura do solo. Certo? Pode usar qualquer uma e elas vão dar valores diferentes. Então, juntando lá com o sistema de irrigação por aspersão, como é que era? Lá a gente fazia que a necessidade líquida ela era igual a ETP. Aqui vai ser igual a uma parte, uma fração dessa ETP. Para a obtenção das necessidades hídricas brutas das culturas, deve-se considerar as perdas de água que ocorrem na irrigação e as possíveis necessidades de água requeridas para lixiviar os sais acumulados no solo. A fração de água LR que deve percolar para lavar os sais acumulados no solo é determinada como foi visto em irrigação por aspersão. A necessidade de irrigação bruta máxima é o mesmo conceito lá, né? Vai ser a necessidade líquida dividida pela eficiência. A eficiência vai ser igual a TR vezes o coeficiente de uniformidade. Isso, lá, da mesma forma que lá, a gente vai usar esta forma simplificada aqui quando o LR é menor que 0,1. Quando o LR for maior que 0,1, então a gente vai usar esta outra fórmula aqui, tá? Igual lá em irrigação, bem parecido com lá em irrigação por aspersão. Quando tem que lixiviar os sais, a gente vai usar esta forma aqui. Quando não tem que lixiviar os sais, a gente vai usar essa aqui. Certo? Ao longo da campanha de irrigação e durante o ciclo vegetativo da cultura, a evapotranspiração máxima da cultura, ETP, e o índice de cobertura do solo não permanece constante. Consequentemente, a necessidade de irrigação varia e alcançará seu máximo valor durante o período de máxima demanda evaporimétrica, período crítico. Para efeito de projeto, esse período de máxima demanda é considerado geralmente igual a uma semana, 10 dias ou um mês, no qual a necessidade de irrigação bruta máxima serve de base para o cálculo da vazão de projeto de instalação. Então, da mesma forma que a gente fez lá em irrigação, por aspersão, a gente vai considerar como critério de projeto, né, a pior situação igual a essa porcentagem, né, da ITP. Para os períodos restantes da campanha de irrigação, é necessário variar a frequência ou a duração da irrigação, mantendo-se constante a vazão da instalação. Claro, exatamente. Uma vez que foi projetada a irrigação, a gente projetou o sistema, toda a tubulação, para maior demanda, né? Aí, quando, na hora de usar, o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma vazão para aquela, porém, eu vou espaçar as irrigações, né? E diminuir, ou posso também diminuir o tempo de irrigação. Então, eu vario a frequência ou a duração da irrigação. A maioria das vezes, por questão de operacionalidade, é mais conveniente variar a duração da irrigação, mantendo-se constante a vazão da instalação e o turno de rega. Aqui tem um exercício para a gente fazer.
determinar a necessidade de irrigação bruta máxima de uma cultura de banana a irrigar por gotejamento em milímetro por dia, em litro por planta por dia, para o mês de máxima demanda, dezembro, a partir dos seguintes dados. A evaporação média do tanque classe A é igual a 11,5 milímetros por dia. O coeficiente do tanque, Kp, é igual a 0,7. O coeficiente de cultivo, Kc, da bananeira, é 1,1. O índice de cobertura do solo, IC, é 0,70. O coeficiente de transmissividade, TR, 0,95. O coeficiente de uniformidade, CU, igual a 90%. O espaçamento da cultura, 2 milímetros e 3 milímetros. Parece 2 por 3 metros. A fração de água destinada a lixiviar os sais, LR, é 0,12. Então, marque 1, né? Vamos fazer esse exercício? Estão muito cansados. Alguém tira a foto aqui da tela e coloca no grupo lá, por favor? Deixa eu fechar aqui. Coloquei lá, professor. Colocou? Tá. Fazer a chamada.
Atenção para a chamada.